novos cenários da política e da economia. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor José Matias Pereira, de Administração Pública da Universidade de Brasília. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, queria entrar agora num assunto aparentemente só político, mas que tem grande repercussão no desenvolvimento na economia. Questão da reforma política. De que maneira a reforma política pode influenciar um processo de desenvolvimento de um país? Na verdade, quando nós falamos de reformas estruturais, a reforma política, no caso brasileiro, aparece como uma das mais importantes. Por quê? Porque o sistema político, o sistema de funcionamento de partidos políticos e etc., são sistemas essenciais para o funcionamento da democracia, e quando nós falamos que um país, a democracia está funcionando de maneira adequada, certamente que está ajudando a consolidação das instituições. É importante lembrar que por que desse aspecto de ressaltar o funcionamento das instituições? Porque as instituições, elas têm que necessariamente serem mais importantes do que as pessoas. Um presidente da República, por exemplo, ele não pode ser mais importante do que a instituição parlamento, a instituição poder judiciário e poder executivo. Então essa questão é fundamental que se entenda. No caso da reforma política, nós no Brasil, nós temos um problema muito sério de fragmentação partidária. Eu acredito que hoje nós devemos ter alguma coisa como 25, 27 partidos, e isso acaba criando enormes distorções. E eu sempre faço uma ressalva, e há algum tempo atrás eu fazia referência, inclusive, ao esforço que foi feito pela senadora Luísa Helena na criação do PSOL, porque tem partidos políticos que, embora pequenos, eles são relevantes, porque eles trazem um conteúdo ideológico e político muito consistente. Mas uma boa parte dos nossos pequenos partidos, eles são siglas que muitas vezes assumem uma postura de sigla de aluguel, onde você atrai esses partidos para aumentar o seu tempo na televisão num período eleitoral e assim por diante. Isso não é bom para o país. Então é fundamental imaginar que você vai ter 3, 4 ou 5 partidos com uma visão política, ideológica, uma posição muito clara, mas olhando para os interesses do país, e isso Como que isso reflete no processo de desenvolvimento em termos concretos? Quer dizer, como que uma reforma política, que aparentemente não tem de você coibir a fragmentação partidária, ou mudar a questão do voto distrital, o voto proporcional e tal, entrar nessas questões, como isso pode atingir o arcabouço do desenvolvimento? Quando nós olhamos, por exemplo, a questão de uma reforma política, é importante a gente lembrar de um aspecto, e o Brasil se preparou para isso na Constituição de 88, mas infelizmente não se efetivou, que foi a questão da instituição do parlamentarismo no Brasil. Tá? Essa é uma questão que a sociedade brasileira precisa discutir melhor. Por quê? Porque o parlamentarismo, quando você tem crise no governo, você dissolve o parlamento e parte para uma nova eleição e busca resolver. O presidencialismo coloca uma questão que é uma figura quase onipotente, onipresente, onde as pessoas imaginam que o presidente resolve tudo. São questões que a sociedade precisa discutir. Quando você tem um sistema político que funciona de maneira adequada, nós vamos, inclusive, reduzir em muito essas questões que nós discutimos nos blocos anteriores, principalmente na questão de corrupção. É fundamental que você tenha um comprometimento dos partidos políticos de maneira forte, não no sentido de ficar correndo atrás de cargo, mas muito mais no sentido de sistema de apoiamento para que você tenha as pessoas capazes ali dentro para responder. No Brasil, eu diria que muitas vezes o nosso sistema político contribui para isso. Você tem quase como uma questão de uma postura infantil, muitas vezes, do parlamento, de caminhar apoiando de uma maneira incondicional um governante, eu não estou falando desse, mas de todos, no momento em que as coisas estão convenientes. Quando entra em crise, há todo um recuo e o presidente fica sozinho. Isso não é bom para o país. A reforma política é que nem novamente o boneco do João Teimoso, né? Você joga, ele volta, joga, ele volta. Tem dezenas de projetos sobre reforma política tramitando no Congresso, e o outro fenômeno, por não votar a reforma, você tem um processo de judicialização da política. O senhor trabalha muito com a questão da burocracia, a burocracia como entrave ao desenvolvimento. Você acha que a reforma política está ligada a isso?
por exemplo, uma boa reforma política poderia ser um bom instrumento para diminuir os entraves burocráticos no Brasil? E quais são esses grandes entraves burocráticos no Brasil? Eu entendo dessa forma, né? Quer dizer, a reforma política, como é a questão da burocracia, ela precisa ser resolvida para exatamente destravar esses gargalos que nós temos. Porque é muito constrangedor, eu imagino, para o próprio parlamento, quando ele entra num embate interno e que ele tem que ir ao Supremo Tribunal para dirimir uma causa e dizer o que o parlamento tem que fazer, o que ele pode fazer ou não pode. Isso, na verdade, não ajuda a consolidação da instituição parlamento. Então, a reforma política, nesse aspecto da consolidação das instituições, a reforma política aparece nesse contexto. Eu diria para você o seguinte, que o nosso grande problema que nós temos do ponto de vista dos entraves burocráticos é que você ainda tem uma administração que ainda tem resquício do patrimonialismo, do modelo weberiano e que não chegou de maneira adequada até esse modelo novo gerencial. Esses problemas que nós vivenciamos, em maior ou menor intensidade, eles precisam ser resolvidos. Porque é muito interessante que, em determinados momentos, quando você faz pesquisas junto à opinião pública, muitas vezes a opinião pública entende que o governante, o dirigente, ao chegar ao poder, ele tem direito de se beneficiar. Isso não é verdade. Tá? O sistema tem que funcionar de uma maneira tal e que o indivíduo, ao se candidatar àquilo, ele sabe que ele vai para ali para se doar, para contribuir e não se beneficiar. Então, esses aspectos, esses conflitos que nós vivemos, que são conflitos que vêm ainda do nosso processo de colonização até hoje, do ponto de vista burocrático, eles têm que ser resolvidos. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas quanto mais sério, melhor o processo de desenvolvimento. Professor, nós estamos vivendo num mundo extremamente competitivo, né, extremamente tecnológico, e eu queria rever aqui alguns dados. Os investimentos mundiais em pesquisa são estimados pela OCDE em 1,1 trilhão de dólares. Desse total, o Brasil investe 13 bilhões de dólares, muito pouco se comparado com os Estados Unidos, que investem 369 bilhões de dólares, o Japão investe 148 bilhões de dólares anualmente e a China investe por ano 102 bilhões de dólares. Quer dizer, o Brasil investe apenas 12% em ciência e tecnologia do que investe a China, por exemplo. Isso aí é um entrave ao processo de desenvolvimento? Esse é um dos aspectos que o próximo governante vai ter que aumentar o seu nível de preocupação. E eu acredito que qualquer um dos governantes, dos candidatos que aí estão, certamente irão priorizar isso, porque você não pode falar em desenvolvimento, você não pode falar em crescer de maneira sustentável se você não tiver por trás disso uma base de ciência, tecnologia e inovação consistente. O Brasil, ele aplica, os dados mostram isso para a gente, perto de 1% do PIB em termos na área de ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito pouco. E nós temos ainda um problema mais sério, é que no Brasil o governo aparece na frente nesse processo de aplicação. É preciso envolver cada vez mais o setor privado nesse processo, porque hoje nós aplicamos, o governo aplica cerca de 65% desses recursos e 35% mais ou menos do setor da iniciativa privada. Isso precisa se inverter. É preciso aumentar esse processo de aproximação das universidades, dos institutos de pesquisa com o setor privado. É importante lembrar o seguinte, que você quando está fazendo ciência, você está fazendo uma pesquisa, essa pesquisa, num determinado momento, ela em si ela não gera nada. O grande salto é quando você entra para o campo da inovação que permite traduzir aquela pesquisa em algo concreto. Né? Então, esse é um momento em que nós estamos vivendo que também é preciso trazer para dentro dessa agenda política, porque é fundamental que você entenda que sem essa base em ciência, tecnologia e inovação, nós não vamos ter competitividade para garantir o nosso espaço no cenário mundial. Não só para atender as demandas internas, mas fundamentalmente para competir no mercado mundial. O conceito de sustentabilidade é muito importante para um país como o Brasil, que ainda tem um volume de recursos naturais, recursos preservados muito grande. Aí, e ciência e tecnologia casa com sustentabilidade. Não dá para se pensar sustentabilidade sem ciência e tecnologia. Aí nós temos dois números paradoxais, duas indicações paradoxais. Uma redução do desmatamento da Amazônia, que é uma coisa importante, mas tem um acidente dos Estados Unidos, negócio da exploração do petróleo
em águas profundas, e o Brasil está se preparando para entrar nisso. Como o senhor avalia esse conceito de sustentabilidade e desenvolvimento brasileiro? Tecnologia. Na verdade, quando nós vivenciamos esse problema, é fundamental que as pessoas entendam que se a floresta ela ficar intocada, ela em si não vai gerar nenhum benefício para a sociedade. Agora, você também não pode caminhar para destruir essa floresta de maneira irreversível. A floresta em si ela tem que ser manejada, esse é um dado. Tá? Mas, de qualquer forma, nós temos que observar o seguinte, que todos esses avanços que estão sendo alcançados no campo da questão da sustentabilidade, é preciso dizer que é preciso desmistificar que crescimento econômico e sustentabilidade ou preservação ambiental são antagônicos, eles não são. O que você precisa é trazer tudo o que a inteligência humana permite, principalmente no caso da ciência, tecnologia, de inovação, para dentro desse campo para poder corrigir. Essa questão hoje que nós assistimos do Brasil avançar através da Petrobras, da própria criação da empresa para exploração de petróleo na região do pré-sal, ali na região do Rio de Janeiro, etc., naquelas imediações, elas são muito preocupantes. O caso da British Petroleum nos Estados Unidos, ela mostrou isso. Tá? Quer dizer, se não houver uma atenção, um cuidado especial, e nesse sentido eu entendo que o governo brasileiro, e principalmente a Petrobras, precisa investir cada vez mais para evitar esse tipo de problema, porque os danos são irreversíveis. E nesse contexto, eu entendo que essas três coisas têm que caminhar junto, mas não no sentido de que uma prevaleça sobre a outra. Elas têm que caminhar de maneira equilibrada para buscar sempre o objetivo que é preservar com crescimento e de maneira racional. Nos últimos anos do governo Lula, se falou muito na questão da flexibilização da CLT, flexibilização da legislação trabalhista, de modo a tornar o Brasil mais competitivo. Isso também tem sido o pleito de muitas empresas, grandes empresas. Eu lhe pergunto, o novo governo que vai assumir a partir de janeiro de 2011, ele terá condições de enfrentar essa questão que é extremamente, vamos dizer, delicada, de você flexibilizar a legislação trabalhista? Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, ela está disponível, inclusive foi divulgada numa revista científica importante no Brasil, que é a da Universidade de São Paulo, em que nós mostramos que essa flexibilização, principalmente em fase de crise, ela é profundamente inadequada. Inadequada. Por quê? Porque você não pode tentar transferir para o trabalhador os problemas que você enfrenta nos momentos de crise. É preciso buscar formas criativas para resolver isso. Essa palavra flexibilização ela é muito ampla, mas de qualquer forma... Pode esconder muita coisa ainda. Pode esconder muita coisa. Então, no meu entendimento... Ineficiência empresarial... Então é muito comum, principalmente em período de crise, você ter uma postura muito agressiva do setor empresarial no sentido de pedir mudança nesse aspecto. Eu acho que precisa ser discutido, mas precisa ser discutido com a sociedade, principalmente com os trabalhadores, e nesse fórum aqui, que é o parlamento, de maneira que isso seja feito no sentido de não transferir para o trabalhador, mais uma vez, as responsabilidades de ineficiências, de desajustes que eventualmente estão vindo de fora ou mesmo aqui de dentro. Quer dizer, essa seria a flexibilização ruim. Quer dizer, é transferir para o trabalhador ineficiências da empresa. Transfere para o trabalhador e está resolvido o problema, que é reduz salário, a chata tira benefícios e a empresa se resolve. Mas qual seria a flexibilização boa? Há uma flexibilização boa que torna a lei, reduzir a carga de horário de trabalho, deixar que as partes se entendam, o trabalhador e o empresário se entendam. Qual seria a flexibilização positiva, boa? No meu entendimento, eu acho que a nossa legislação trabalhista, ela acabou ficando muito engessada. Ela foi ficando cada vez mais rígida. E é fundamental, num processo de mudança, né, que nós estamos quebrando o paradigma, a chegada dos novos paradigmas, principalmente na área de informação e comunicação, fez um impacto, provocou um impacto muito forte para dentro dos países, das empresas e a nível mundial. Então nós estamos diante de um novo paradigma. Então assumir uma postura, né, de inflexibilidade para dizer que não se deve negociar isso, esse não é o caminho.
Eu entendo que o caminho é discutir, é buscar saída de forma que essa flexibilização ela crie condições para beneficiar mais o trabalhador e principalmente ampliar o número de vagas de oferta de trabalho. Professor, infraestrutura. A gente falou aqui em arrecadação, 35,8% do PIB e tal, muito dinheiro ou pouco dinheiro e tal. E a infraestrutura do Brasil tem muitas coisas feitas, mas ainda falta muita coisa. Por exemplo, ferrovia, temos 28 mil quilômetros de ferrovia, 6 mil sucateados, 22 mil, os empresários dizem que tem que dobrar no mínimo e tal. Se fala que até 2014 nós vamos incorporar mais 34 milhões de brasileiros às classes A, B e C, portanto um padrão de consumo, um peso danado sobre a demanda na área de avião. Já vamos ter avião descendo em pista, viaduto, em pastos e tal. Como que o senhor analisa, claro que isso é uma caricatura, como que o senhor analisa esse Brasil que precisa crescer, que está crescendo, com esse bônus que o senhor fala, previdenciário, que vem aí, que dá uma certa folga financeira aos orçamentos, como o senhor vê todo esse cenário e a necessidade de resolver esse problema grave da infraestrutura? Isso continua sendo um desafio do próximo governo, como os próximos governos poderão resolver isso? Eu imagino que todos os governos, os últimos governos, de alguma forma sempre tiveram muita preocupação em relação a isso. Mas o próximo governo, mais do que todos os demais, se quiser permitir que o Brasil continue nessa trilha, buscando ocupar uma posição cada vez mais melhor internamente no cenário mundial, vai ter que dar uma atenção especial para essa questão da infraestrutura. Eu citaria, por exemplo, alguns casos. Por exemplo, nós temos alguns gargalos no campo de energia. Se você não produzir energia na quantidade suficiente, quando você fala em desenvolvimento e aumentar o nível de produção para atender essa demanda que está vindo aí, você não vai ter condições de avançar. Quando você fala em ferrovia, rodovia e mesmo transporte marítimo ou a nível da calha fluvial, são coisas que não se conversam entre si. Esses sistemas, que a gente está falando de uma palavra mais ampla, que é logística, é fundamental para um processo de crescimento de um país. Então, quando você, por exemplo, fala no abandono das ferrovias, por exemplo, que não é a responsabilidade desse governo que está aqui, e não é do anterior, mas nós estamos falando de uma opção que nós fizemos na década de 50, no governo Juscelino, quando se implantou a indústria automobilística, que foi um dos maiores feitos, de um lado, do ponto de vista de industrialização, mas também que se relegou a um segundo plano, esse segmento na área de transporte que é fundamental. Um país com a dimensão do Brasil não se concebe não ter uma malha ferroviária de 80, 100, 150 mil quilômetros, porque o tamanho dele suporta. Esse é um detalhe. Então, os nossos portos, eles estão no limite. Quando você chega na questão da aviação, é fundamental você entender nesse processo que a inclusão dessas novos segmentos da população na classe média, isso é um dos feitos que nós todos temos que comemorar. Nós hoje, eu imagino que hoje o Brasil, com a inclusão desses novos segmentos, nesse total que você falou de alguma coisa como 30 e poucos milhões, que nós devemos ter alguma coisa como 120 milhões de pessoas hoje incluídas nessa dita classe média. E isso é fundamental. A classe média é uma espécie de colchão de sustentação para o crescimento do país. Não basta você só ter pessoas muito ricas ou pessoas muito pobres. Então, esse contexto, como ele está colocado, exige realmente uma atenção muito forte do próximo governante. E eu acho que isso vai ser prioridade. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Devi Meric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.